Existe uma pergunta que homem nenhum faz em voz alta, mas que muito homem já se fez em silêncio. Se eu ficar muito tempo sem relação, eu perco alguma coisa? Como? Atrofia, faz mal, diminui, aumenta o risco de alguma doença? E o problema é que tudo que tu acha sobre isso provavelmente veio de roda de amigo, de meme, de algum vídeo que jogou medo aí na tua cabeça pra te vender alguma coisa. Hoje eu quero te mostrar o que a ciência de verdade diz. E tu vai sair desse vídeo mais tranquilo do que tu entrou. É mesmo, é? Ou pelo menos sabendo separar o que é mito do que é fato. Se a gente não se conhece, eu sou Dani Rebelato, eu falo sobre sexualidade, desempenho e principalmente sobre as coisas que ninguém te ensinou, nem na escola, nem em casa, nem com os teus amigos. E hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores dúvidas que chega aqui no canal. O que acontece com o corpo do homem quando ele fica muito tempo sem ejacular? Olha, essa polêmica não nasceu ontem. Ela tem décadas. E ela começou de verdade quando alguns estudos científicos começaram a sugerir que existe uma relação entre o número de ejaculações por mês e a saúde do homem. O estudo mais famoso disso foi feito pela Universidade de Harvard, publicado em 2016, num dos jornais mais respeitados de urologia do mundo. E o que esse estudo dizia? Resumindo bem direto, homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham, em média, entre 20% e 30% menos risco de desenvolver câncer de próstata, comparados a homens que ejaculavam 4 a 7 vezes por mês. E aí o que aconteceu? Esse estudo virou manchete no mundo inteiro. Virou meme, virou justificativa para tudo quanto é coisa. Só que tem um detalhe que ninguém te conta sobre esse estudo. E é aqui que a coisa fica interessante. Esse estudo é o que a gente chama na ciência de estudo retrospectivo. Em português, claro. Os pesquisadores olharam para trás, pegaram um banco de dados gigante lá de pacientes e analisaram o que esses homens já tinham feito ao longo da vida. E esse tipo de estudo, por mais interessante que seja, não tem um nível mais alto de evidência científica. Sabe por quê? Porque ele depende da memória das pessoas. Tu consegue se lembrar com precisão de quantas vezes tu ejaculou por mês nos últimos 5 anos? Pois é, fica difícil, né? Além disso, esse tipo de estudo tem um monte aí de variável que escapa do controle dos pesquisadores. Estilo de vida, alimentação, genética, estresse, sono, tudo isso entra na conta e ninguém consegue isolar. Os estudos com nível mais forte de evidência são outros. São os chamados ensaios clínicos randomizados, onde tu compara grupos diferentes acompanhados por anos, com um critério aí rigoroso. E até hoje, eu quero que tu guarde isso, não existe nenhum estudo desse nível robusto, sabe? Que prove que ficar sem ejacular faz mal para a saúde. Não existe. Agora vem a pergunta que importa. Então, o que acontece de fato com o corpo de um homem que fica um tempão sem ejacular? O corpo humano é uma máquina absurdamente bem feita. E ele tem várias formas de lidar com isso sozinho, sem que tu precise fazer nada. A primeira é a poluição noturna. Tu provavelmente já ouviu falar disso ou tu já passou por isso na tua adolescência. É aquela ejaculação que acontece durante o sono, sem estímulo nenhum, sem tu nem perceber direito. O corpo simplesmente libera. E isso é completamente normal. Normal entre os 14 e 19 anos, tá? Claro que se começar muito precoce ou se estender para muito além dos 20 e poucos anos, cabe uma investigação aí mais específica para ver se não tem alguma alteração hormonal. A segunda coisa é a reabsorção. Quando o corpo produz espermatozoides e líquido seminal e essa produção não é eliminada, ele recicla. Existe um processo natural onde essas células passam por uma espécie de morte programada. E aí elas são reabsorvidas pelo próprio organismo, abrindo espaço para uma produção de novas células. Ou seja, nada fica parado. Nada apodrece, nada acumula de forma perigosa. Teu corpo cuida disso sozinho. Pode ser que num período de mais excitação, sem alívio, tu sinta um certo desconforto na região. Um peso, uma sensação esquisita. Isso tem nome técnico. É uma congestão temporária. A famosa Blue Balls. Lembra? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Passa sozinha e não causa absolutamente nenhum dano para tua saúde. Agora presta muita atenção, porque essa parte aqui é onde a maioria dos vídeos sobre esse assunto se confunde. Ficar um tempo sem ejacular não faz mal, ponto. Mas existe uma coisa diferente disso, que é o desuso. E desuso é outro papo. O desuso é quando o homem passa anos com pouquíssima atividade sexual, sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de cuidado com a saúde da região pélvica. E isso sim pode trazer consequências aí ao longo do tempo, principalmente relacionadas à vascularização, à oxigenação lá do tecido da região pélvica e à função erétil. Mas olha o pulo do gato aqui. O remédio para isso não é transar mais ou se masturbar mais, é cuidar da tua saúde como um todo. Exercício físico regular, boa circulação, sono
sono de qualidade, e principalmente, isso aqui muita gente não sabe, fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que é uma região que o homem nunca foi ensinado a cuidar e que é fundamental para a função sexual a vida inteira. E pra ser sincera contigo, não é só cuidar do corpo, é também ter o que fazer com ele depois, né? Porque adianta pouco tu cuidar da saúde, fortalecer essa musculatura, melhorar a circulação e na hora lá da relação ser tudo igual, no automático, naquela mesma sequência de sempre que vocês já decoraram há 2 anos. Eu tenho aqui no meu trabalho uma série de treinamentos práticos para apimentar as relações. Coisas concretas que dá para aplicar essa semana ainda, sem firula, sem precisar virar outra pessoa. Se isso te interessa, o link tá na descrição. Mas continua o vídeo aqui comigo, porque ainda falta a parte mais importante dele. Se tu tem desconforto, dúvida, ou se tu sente que alguma coisa mudou aí no teu corpo, procura um urologista. Tá? Não procura o Google, não procura o grupo lá do WhatsApp, não procura o vídeo do YouTuber assustador lá. Procura quem entende. Tem uma última coisa que eu preciso te falar e talvez seja a mais importante do vídeo todo. Fisicamente, o teu corpo dá conta. Ele se adapta, ele recicla, ele se cuida sozinho. Mas tem homem que sofre não pelo corpo, sofre pela cabeça. É aquele cara que conta às vezes, que coloca pressão em si mesmo, que acha que se ele não tiver com uma frequência sexual X, ele tá falhando como homem, que se compara com os amigos, com o que o irmão fala, com o que ele vê na internet. E aí vem a ansiedade, vem a cobrança, vem aquela bola de neve onde quanto mais ele se cobra, pior fica. Se isso é você, eu quero que tu ouça com calma. Não existe número certo, não existe frequência certa, não existe um mínimo que define se tu é um homem saudável ou não. O que existe é uma relação com a tua sexualidade. E essa relação é construída, não é medida. Então, para resumir tudo que a gente viu aqui, ficar um tempo sem ejacular não faz mal. Teu corpo dá conta sozinho. O grande estudo de Harvard lá, que assustou todo mundo, é interessante, mas não é uma sentença. E não prova que a abstinência seja prejudicial. O que faz diferença mesmo na tua saúde sexual ao longo da vida não é frequência, é o cuidado. É com o corpo, com a circulação, com o teu assoalho pélvico, com a tua cabeça e com a tua relação com você mesmo. E olha, eu falei aqui que fortalecer a musculatura do assoalho pélvico é uma das coisas mais importantes que um homem pode fazer pela própria vida sexual e eu não vou te deixar no vácuo dizendo isso e não te mostrando como, né? Porque sim, né? Dá pra malhar o pênis. Dá. E eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando exatamente como fazer isso, com o passo a passo, sem firula, sem termo técnico, sem tu precisar pagar nada nem comprar nada. Se esse vídeo aqui tirou um peso da tua cabeça, o próximo vídeo vai te dar a ferramenta para colocar isso em prática. O link tá na tela e também aqui na descrição. Vai assistir agora, vai, porque é o complemento natural desse aqui. A gente se vê lá.